E aí, gente, bem-vindos de novo a mais uma aula da nossa oficina. E bom, na última aula eu comecei a falar um pouco sobre os intuitos da pesquisa, sobre o que gerou um pouco essa vontade de fazer, de falar sobre isso. E hoje a gente vai dar uma continuidade, só que dessa vez dando um aprofundamento um pouco mais teórico nessas questões, beleza? Então bora lá! Bom, gente, então dando continuidade à nossa oficina, a gente começou a falar sobre algumas questões, né, sobre a improvisação e principalmente na parte mais histórica de como a improvisação ela foi entrando, né, dentro do fazer artístico, principalmente teatral. Então a gente começa a pensar agora, né, nessas questões que giram em torno do personagem. A gente passou por uma pesquisadora, o nome dela é Renata Palottini, e ela tem um livro que chama A Dramaturgia do Personagem. E ela levanta assim, diversas reflexões sobre o que seria essa ferramenta de representação. Né? Esse personagem é uma ferramenta de representação. E ela traz uma visão bem ampla, sabe? Do sentido da criação de um personagem, partindo da imitação na busca da adaptação. Ah, mas o que é isso? A imitação, ela é presente em todos os contextos históricos assim, da humanidade. Desde, do ato de analisar e observar para compreender e assim se adaptar a diferentes lugares, situações, ambientes, objetos e, enfim. A gente vive imitando e se adaptando a muita coisa. E isso revela que os seres humanos, assim, eles são pessoas, são pessoas mesmo. A gente, né? A gente carrega consigo essa aptidão instintiva. A gente sabe se adaptar em um determinado local. E isso desenvolveu, assim, ao longo da história da humanidade, esse desenvolvimento da imitação. E é interessante também a gente observar que a imitação, quando ela é pensada como uma ferramenta histórica da representação, né, através da presença física, ela também é pensada como recriação, né, através de pinturas, esculturas, desenhos e manifestações artísticas que também partem do mesmo lugar, a observação e a compreensão. No teatro, quando a gente começa a pensar, né, em um personagem, a imitação vem muitas vezes a partir da representação de uma manifestação de um autor, né, porque a gente é autor. Quando a gente vai em cena e representa alguma coisa ou começa a criar, conceber essa persona, a gente é autor dessa personalidade também. E para que isso se crie, né, uma manifestação, a gente precisa compreender as ações e as circunstâncias dramáticas que esse personagem apresenta. Diferentemente do movimento externo, né? As ações elas podem ser presentes, como eu disse antes, tanto de fora quanto para dentro. E essas ações presentes podem estar tanto ligadas ao externo quanto ao interno. E elas podem ser estendidas, exploradas, no que o Stanislavski chamou de subtexto das cenas. E esse subtexto da cena, né, esse movimento interno, como a Palottini ela fala, traz conflitos que o texto, a trama, né, a peça, o objetivo da cena também quer demonstrar, de forma subjetiva, claro, mas através da ação interna, que ela pode ser tão grande ao ponto de ser externa, que acaba que surge ali, né, desenvolve um conflito. E as ações, quando vêm do conflito, elas acabam que se desdobram dentro da cena, através de palavras, posicionamentos, expressões, e demonstra intuitos, né? Intuito de resolver os problemas da cena, e acaba que dessa forma o ator, a atriz, ela conduz a ação e demonstra suas emoções e os seus pensamentos, contradições, etc, etc, dentro desse contexto que o personagem apresenta. Por isso que o personagem ele se torna um resultado dessa soma da ação com a representação, e só depois disso que a gente consegue juntar isso, ele se torna existente, sabe? Dentro da cena, ele existe. É importante a gente destacar que o personagem de teatro ele é um ser que é humanizado.
né? Ele é composto pela recriação de um autor junto com as ideias de um ator. E juntos, eles tornam a mesma pessoa. E para que essa criação desses seres, né, os artistas utilizam não só experiências pessoais que eles tiveram ao longo da existência, da vida e por aí vai, mas também de traços, né, da personalidade deles mesmos que ajudam a direcionar essa criação. Então o que a gente pode dizer é que a gente precisa buscar dentro das propostas, né, dos objetivos desse personagem dentro da cena, o que nos aproxima dessa personalidade, o que nos move da mesma forma que essa persona também é movida. E identificando essas questões pessoais nossas, junto com as questões do personagem que são desenvolvidas na cena, a gente consegue nos aproximar mais dessa persona, desse ser fictício que a gente está criando, né? E aí coletar, né, direcionar essas qualidades, esses pensamentos, todas essas questões, tanto nossas quanto da personalidade ali que a gente está conhecendo, e juntar elas, aproximar e transformar em uma coisa só não é fácil, né? E aí a gente começa a pensar que esses redirecionamentos, né, essas ações, elas delimitam as características do meu personagem. E isso pode dar uma coerência, né, dar lógica, trazer realidade, veracidade para essa criação. E aí, falando novamente, né, a gente já tocou no assunto do Konstantin Stanislavski, mas eu queria trazer um pouco sobre o estudo e a técnica que ele desenvolveu para a gente poder dar uma aprofundada um pouco a mais nesse pesquisador, nas questões que ele aborda e dar continuidade ao nosso ensino. Então vamos lá. Nessa parte que a gente pensa, né, nas questões que passam sobre a improvisação, a gente consegue localizar no sistema do Stanislavski um ponto que ele é crucial para esse estudo da improvisação mesmo. Que, por se tratar, né, ele era um teórico do teatro, que falou nas suas pesquisas sobre diversas questões do trabalho do ator e as formas de criação, né, as técnicas de preparação para esse autor. Esse teórico ele focou o trabalho do ator e desenvolveu um sistema junto com o grupo que ele trabalhava. E aí esse sistema ele foi definido por duas fases, né, como eu falei. A primeira falando sobre a perspectiva psicofísica e técnica do ator, e uma outra falando sobre métodos de ações físicas. O Stanislavski, ele acabou que demonstrou assim, uma aversão aos métodos que o pessoal da época dele utilizava. Ele desconsiderava, não é que ele desconsiderava, mas ele era um pouco... Ele tinha essa aversão às técnicas que os teóricos, os diretores e alguns grupos utilizavam naquela época, porque ele achava que era tudo muito clichê, né? Que eles precisavam de um aprofundamento, como ele mesmo falava, um impulso de vida, né? E por isso, essas técnicas, né, por serem clichês, ele considerava tudo isso muito frio, mecânico. E essa perspectiva dessa atuação fez com que, né, o Stanislavski se dedicasse a sistematizar formas de estimular o ator a criar e utilizar essas técnicas de forma consciente, né? Os artifícios, diversos artifícios para o personagem. Então, estimular e incentivar o ator a criar diversos artifícios para utilizar nos personagens, né? Buscar e encontrar recursos a partir da nossa experiência. E por acreditar que essa autenticidade ela se revela como um aspecto importante para o início da criação, o Stanislavski, nos seus trabalhos, ele apontava algumas técnicas de aprofundamento de imaginação, né? Aprofundamento imagético. Isso foi desenvolvido pelo diretor baseado nessa verticalização de questões que influenciam na composição, que são elas, né? Imaginação, concentração, mágico, si, fé e sentido da verdade, relação, adaptação, liberdade muscular, tempo e ritmo,
Todos esses princípios, como eu falei na última aula, eles eram em busca, né, de uma forma natural e orgânica do ator para trabalhar sobre si mesmo e sobre esse personagem. E aí, partindo desse trabalho sobre si mesmo e sobre o seu papel, a gente percebe que a improvisação ela também é um método de interesse do pedagogo, assim, que é vinculada ao exercício do ator e da elaboração técnica, né? E aí a gente pensa que no nível de comparação, né, não tão distante desse pensamento, a gente passa por Sandra Chakra, que ela tem um livro, né, chamado Natureza e Sentido da Improvisação Teatral, também está na biografia dessa oficina, que ela desenvolve um trabalho de improvisação do ator, que parte da espontaneidade, e ela trata não só, né, da base para a formação do ator, mas também da arte como um todo. Ah, mas além desse ponto, né, a autora ela também destaca um conflito vivenciado por artistas cênicos em relação à composição. Porque para ela, ao mesmo tempo que se deve ser espontâneo, deve ser controlado. Isso é um princípio muito profundo assim, dentro dessa prática, principalmente nesse livro. Porque mesmo que o ator utilize dentro de um contexto, né, de seu espetáculo, aspectos gestuais, vocais, é necessário internamente que exista uma tensão que mobilize, né, a espontaneidade vinculando ao pensamento criador, para que assim o comportamento cênico do ator se torne cada vez mais organizado. E aí a gente vem trazendo, né, sentido, contexto, ações, para justificar as intenções desse personagem ao longo da encenação. E aí a autora, né, ela pensa também que a espontaneidade ela trata de um caráter que é fundamental para a improvisação, porque é com esse elemento que é possível desenvolver não só o controle e a adaptação do artista, mas também de prepará-los para imprevistos e interferências que possam acontecer, né? E aí a gente também passou por Kate Johnston, a gente deu uma olhadinha sobre o histórico dele, sobre improvisação, e ele faz uma observação em relação à espontaneidade para o pesquisador, que traz um aspecto, né, de percepção junto com o impulso imaginativo, né, e aí junto com isso, a soma desses dois, é possível trazer uma condição em que os artistas, aí, quando eles imaginam, né, de forma simples, eles conseguem se libertar dessa definição de certo e errado. E essa definição de certo e errado é interessante a gente pensar que isso é imposto, né, pela sociedade na gente, desde quando a gente recebe educação, né, há diversos condicionamentos, a educação condiciona a gente a lugares, né, e muitas das vezes esses lugares bloqueiam o artista no ato de improvisar. E aí a gente começa a considerar esses bloqueios no sentido de ultrapassar eles e quebrar essas barreiras. E o Kate Johnston, né, esse diretor, ele buscava desenvolver nos atores essa capacidade imaginativa, excluindo esse erro, né, esse medo, esse auto-julgamento de suas próprias proposições. E a ideia de trabalho dele é isso, trazer leveza ao longo do processo, deixando todo mundo mais espontâneo, confortável, para perderem esse medo de errar, né? É importante a gente não ter medo de errar mesmo, que a gente erra, e a única coisa que dá para fazer quando a gente erra é rir. E aí dentro dessa mesma perspectiva do Kate Johnston, a gente encontra em York Muniz uma metodologia elaborada pelo Johnston, mas que tem o intuito de estimular a espontaneidade e a percepção, né, a colaboração através do jogo. Então a gente começa a se atentar em alcançar o desenvolvimento de 8 objetivos, né, objetos de cena, que eles devem ser utilizados para poder ter uma boa improvisação na cena. E aí são elas, ó: escuta, primeiras ideias, oferta, aceitação, quebra de rotina, reincorporação, círculo de probabilidade e status. Esses jogos do Johnston, eles não tinham metas definidas, né? As regras eram lançadas para os jogadores e eles conduziam assim, o ato de criar. Estabeleciam esse propósito em cena e desenvolviam essa colaboração. Isso gera uma percepção
que está atrelada muito a um impulso imagético, né, ofertado pelo coletivo. Mas aí a gente passa também por Viola, né, Viola Spolin, que muita gente conhece. Também temos, né, um livrinho dela aí na biografia. Mas a Spolin, ela tinha na teoria a afirmação de que a espontaneidade ela é desenvolvida através do jogo. Mas dentro dela é possível a gente observar 7 aspectos, né? Assim como Johnston, ela também observou alguns aspectos da espontaneidade para que isso seja desenvolvido com eficiência, né? São eles, né? O jogo, a aprovação e a desaprovação, a expressão de grupo, a plateia, a técnica, transposição da aprendizagem para o dia a dia e a fisicalização. E aí, sobre isso, a Viola afirma que o jogo ele é atrelado, né, à condição de aprovação e desaprovação. Estão juntos, no sentido de quando tem a entrega, né, a interação desses indivíduos que estão em cena, é possível ter a composição dessas propostas que são lançadas, né? Elas são alimentadas de uma forma crescente, sem que haja quebras, né? Ninguém nega o seu jogo, muito pelo contrário, as pessoas alimentam o seu jogo. E isso cria um ato assim, de dinâmica que é gigantesco, né? Isso é jogar teatro, jogar em cena, é isso, dar abertura ao outro e dar propostas também, estar aberto a receber propostas. E a partir disso, a sua proposta não vai ser a mesma que está na sua cabeça, a proposta do outro não vai ser a mesma que está na cabeça dele. Na verdade, é muito pelo contrário. Quando essas duas propostas estão em cenas, elas se chocam. Elas se chocam no sentido de que se deparam uma de frente à outra, sabe? E aí é que está a questão, porque elas podem entrar em conflito ou elas podem dialogar. E nesse sentido, a Viola traz a ideia de que esses elementos que a gente propõe em cena, eles precisam estar juntos, né, em consonância, eles precisam estar sempre prontos, dispostos a interagirem, a trabalharem juntos. E aí, através dessa dinâmica, que o grupo às vezes demora para encontrar, mas encontra, a gente consegue encontrar, é possível visualizar, né, que todos esses pontos, eles são importantes e todas essas pessoas, todos esses artistas que estão em jogo, eles são tanto proponentes como componentes de ações, dando maior liberdade à improvisação. E aí, com o tempo, a gente percebe que é construído um ambiente dentro dessas condições para a improvisação. E a gente também percebe que é possível desenvolver uma profunda, assim, intensa técnica que gera, que passa ali por toda essa representação teatral. E a improvisação é a dinâmica de jogo, né? É dar propostas e receber propostas e jogar com essas propostas ali na hora, na cena, aqui e no agora. E essa dinâmica, né, de jogo é o mesmo que o termo técnica, né? Técnica de improvisação é dinâmica de jogo. E isso é utilizado assim, para se referir a um conjunto mecânico, né, de procedimentos. E a gente consegue perceber esse desenvolvimento num ponto de naturalizar essas ações. Porque a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito mecânica, né? Principalmente em cena, né? Quando a gente pensa nessa questão de técnica. Mas quando a gente entende a técnica, entende que é dinâmica e consegue transpor essas ações, a gente consegue exercitar a prática, né, do nosso dia a dia na cena. E aí a gente consegue encontrar esses pontos que são comuns entre a gente e colocar eles ali dentro daquelas propostas que estão rolando no palco, né? Pensar que essas propostas, na maioria das vezes, não parte só das nossas propostas. Então, existe ali um outro lugar, a partir do seu lugar, que o seu personagem precisa estar. Ainda sobre essa perspectiva, né, de improvisação, como em termos que eles são fortemente atrelados, né, eles estão juntos a ações físicas, como uma forma de composição, a gente encontra
com a Anne Bogart e Tina Landau um livro chamado Viewpoints, que é um guia prático para viewpoints e composição. Viewpoints em português é ponto de vista, né? E isso demonstra-se uma série de possibilidades partindo das escolhas, né, para a experimentação de movimentos corporais, movimentos vocais. Esse estudo, ele parte da dança e ele é relido, assim, de certa forma, para o teatro. Só que algumas situações, elas são modificadas com o intuito de desenvolver uma maior propriocepção do nosso corpo e da nossa mente, em relação ao espaço, ao tempo, e isso são divididos em diversos viewpoints, né, que são os físicos e os vocais. Então, indo para os viewpoints físicos, a gente começa a perceber que eles são diferenciados, né, eles são segmentados em dois polos. O espaço, que entra aí a forma desse espaço, gesto, expressão, relação espacial, arquitetura e topografia, e o tempo, né, que é a repetição, resposta sinestésica, duração e andamento. E para que a gente possa exercitar isso, é preciso não só a compreensão desses conceitos, mas também a prática, para que o artista elabore materiais, né, tenha recursos através dessa experiência. É interessante a gente pensar também que, ao longo do tempo, a gente vai criando vários pontos de acesso, né? A gente tem experiências e as experiências alimentam a gente. E a partir dessas experiências, quando eu vou para a cena, eu tenho acesso a elas, a alguma coisa que eu já fiz em uma cena 10 anos atrás, que foi interessante, encaixa agora, ou uma coisa nova que foi derivada da junção de duas outras coisas que já aconteceram, que eu vi, ou vivi, ou, enfim, presenciei, e aí eu experimento isso em cena. É legal a gente ter esse leque, né, essas cartinhas na manga, porque a improvisação ela não nasce do nada. Ela parte desses recursos que a gente vem juntando ao longo da nossa experiência artística. E aí que a gente começa a entrar, né, dentro dos viewpoints, que os viewpoints eles mexem com isso, eles dão essa base, esse alicerce para que a gente tenha referências de ações físicas, ações vocais, ações espaciais, etc., para que a gente consiga movimentar dentro desse espaço. E aí isso vai gerando na gente um raciocínio, né, que ele pode ser visto como um raciocínio cênico, vamos por assim dizer. E aí, indo para os viewpoints vocais, esse raciocínio ele pode ser parecido, né? Ele trata de, por exemplo, altura e dinâmica, aceleração, desaceleração, silêncio, timbre. E essa prática ela não desenvolve só o entendimento da imposição da voz, por exemplo, mas também dessa compreensão auditiva dos diferentes alcances e possibilidades dessa expressão sonora, né? E esses conceitos, esses pensamentos, eles são desdobrados em cena a partir da escolha do indivíduo. Então, dentro desse contexto, né, do trabalho proposto, o fato dos artistas eles serem, assim, através da prática, né, convocados a tomarem decisões, potencializam não só a atenção, né, nesse espaço e nas movimentações, mas também nesse presente, no aqui e no agora que a gente tanto fala. E no outro também, né, porque aí mobiliza, e você vai sendo mobilizado por ações, por intenções, por expressões, por sensações, por diversas possibilidades de desdobramentos, né, que isso vem sobretudo do diálogo entre os atores. E aí a gente para pensar, mas onde a gente conversa em cena, como a gente se entende? O olhar ele fala tudo, o olhar demonstra tudo, o olhar traz expressões, o olhar traz intenções, o olhar traz sentimentos. E quando a gente se conecta com o outro, quando a gente cria essa relação através do olhar, a gente começa a estabelecer ali um primeiro diálogo entre essas pessoas. Os recursos, né, que foram pesquisados um pouco dentro desse percurso de experimentação, de escolha, para utilizar um pouco dessa ideia do viewpoints com um pouquinho mais de leveza, talvez, é o círculo concêntrico, né? O círculo concêntrico ele é do educador canadense Mark Dundee, acho que é. E ele foi introduzido no Brasil por uma pesquisadora chamada Beatriz Cabral, e ela traz assim, uma técnica que ela é capaz de induzir o artista não só no ato de pensar e imaginar situações inusitadas, mas também de sair da sua zona de conforto. E tudo isso através da experimentação, né, que é sugerida por um círculo móvel
que ajusta aleatoriamente os princípios, como movimentação, local, conflito, personagem, consequência, característica, ações físicas e tudo mais que a gente utiliza. Então, é um círculo que tem possibilidades de ações e circunstâncias para desenvolver habilidades para a criação e atuação do ator, que em posse dessa autoria, os atores, quando vão para a cena, acabam que desenvolvem em si essa capacidade de compreender esses intuitos da cena, os objetivos do seu personagem, o porquê que ele está ali. Né? Tanto na dramaturgia, ou se não houver dramaturgia, como na comédia dell'arte, né? Os canovaccios são apontamentos, isso acaba que amplia, né, essa percepção cênica. E a percepção cênica é um dos pontos cruciais para a nossa criação de personagem. Então vamos lá, um exemplo desse círculo, né, ele pode ser facilmente encontrado no texto Jogos e Improvisação, e que nas pesquisas dele, ele aponta que trabalhar com as vontades dos alunos, dos atores, dentro do círculo, gera maior intenção, interação e entrega, né, por si só. E isso acaba que possibilita que o professor artista possa conduzir os alunos de uma forma que eles façam compreender essas técnicas e se libertarem, né, tanto dos seus condicionamentos, das suas travas. E é interessante a gente pensar que esse círculo concêntrico, ele não age só nesse desenvolvimento de habilidades como raciocínio cênico e improvisação, mas ele também serve como um propulsor de debates, né, de escolhas, locais e aprofundamento. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa oficina.